Pirâmides. Desde tempos imemoriais, as pirâmides têm cativado a imaginação da humanidade, despertando um fascínio profundo por suas dimensões grandiosas, construção engenhosa e propósito enigmático. As pirâmides foram construídas por extraterrestres? A civilização antiga possuía tecnologia avançada? O que está escondido no interior delas? Qual é o propósito das pirâmides? Calma, corujinha, nesse vídeo responderemos a essas e a muitas outras perguntas. Pirâmides são monumentos arquitetônicos icônicos, caracterizados por uma base quadrada ou retangular e lados triangulares convergindo para um vértice. Elas têm uma longa história e foram construídas por diversas civilizações antigas, como os egípcios, maias e incas. As pirâmides eram usadas para uma variedade de propósitos, incluindo túmulos reais, templos religiosos e centros cerimoniais. Então quer dizer que existem pirâmides fora do Egito? Isso é novidade para mim. Sim, corujinha, as pirâmides são símbolos icônicos da antiguidade, transcendem fronteiras culturais e geográficas, sendo encontradas em várias partes do mundo. Algumas das mais notáveis são aquelas construídas por antigas civilizações que marcaram a história da humanidade. No continente americano, os maias, astecas e incas ergueram pirâmides impressionantes. Os maias, na península de Yucatán, construíram pirâmides-templos, como o castilho em Chichén Itzá. Os astecas, na região que é agora o México, edificaram a Pirâmide do Sol em Teotihuacán, um dos maiores complexos urbanos da antiguidade. Já os incas, nas montanhas dos Andes, construíram Machu Picchu, um centro cerimonial com a icônica pirâmide intihuatana. No Sudão, as pirâmides de Meroé testemunham o esplendor da civilização cuxita. Localizadas ao sul do Egito, essas pirâmides serviam como sepulturas para reis e rainhas cuxitas. No Egito, as pirâmides de Gizé são as mais famosas, incluindo a Grande Pirâmide de Quéops, a Pirâmide de Quefren e a Pirâmide de Miquerinos. Essas estruturas antigas são mundialmente conhecidas e representam o auge da arquitetura e engenharia egípcias. Essas estruturas majestosas serviam como tumbas para faraós e nobres, e refletem as crenças religiosas e a organização social da época. Da lista das 7 maravilhas do mundo antigo, as únicas que estão em pé e preservadas até os dias atuais, são justamente as pirâmides da Península de Gizé que estão no Egito. Fora da África e Américas, as pirâmides também se fazem presentes. No Camboja, o complexo de Angkor Wat possui uma pirâmide em sua estrutura, a representar o Monte Meru, uma montanha sagrada do hinduísmo e budismo. Essas pirâmides não são apenas impressionantes feitos de engenharia, mas também são testemunhas do profundo significado cultural, religioso e social das civilizações que as ergueram. Elas não foram construídas por alienígenas? #decepcionada. Para transportar as pedras calcárias que compunham as pirâmides, existem várias teorias. Inclusive, essa que acredita que foram erguidas com a ajuda de extraterrestres. Porém, no fim de 2014, cientistas holandeses apresentaram a última das hipóteses aceitas. Ela implica no uso de água para mover os blocos de pedra. A teoria surgiu a partir da observação de imagens de uma pessoa jogando água à frente do que seria um trenó onde estava assentada uma pedra, puxada por pelo menos 150 trabalhadores. Os egípcios também aproveitavam as cheias do rio Nilo para transportar as pedras pelo seu leito. Os faraós acreditavam ser uma espécie de divindade escolhida para serem os mediadores entre deuses e humanos. Por isso, após a morte física, os egípcios criam que o espírito do rei, conhecido como Ka, permanecia no corpo e necessitava de cuidados especiais. Assim, seus cadáveres eram mumificados. No processo de mumificação, o corpo do faraó era cuidadosamente tratado com óleos e envolto em faixas a fim de que não sofresse com desgaste do tempo.
Alguns órgãos, como o intestino e o fígado, eram retirados, mas colocados em urnas especiais junto ao sarcófago. Além disso, o faraó era enterrado com tudo o que necessitaria depois da morte, como seus tesouros, alimentos e até móveis. Familiares, animais de estimação, sacerdotes e funcionários também eram sepultados junto ao faraó. O nome das pirâmides é dado de acordo com o dos faraós que foram eternizados em seu interior. Essa foi uma maneira de representar a grandeza dessas figuras para a civilização egípcia e para os deuses que elas representavam. Ao longo dos anos, as pirâmides mudaram bastante de visual. Seja pela degradação proporcionada pelo tempo, ou mesmo pelos diversos roubos que ocorreram durante os últimos séculos, elas foram bem alteradas. Na verdade, segundo pesquisadores, quando foram erguidas originalmente elas provavelmente eram brancas, cobertas com uma camada de rocha brilhante, algo bem inusitado considerando o aspecto atual das construções. Para deixar isso tudo branco, foram necessárias cerca de 6 milhões de toneladas de calcário. Essas pirâmides não são apenas impressionantes feitos de engenharia, mas também são testemunhas do profundo significado cultural, religioso e social das civilizações que as ergueram. Elas continuam a fascinar e inspirar, lembrando-nos da incrível diversidade e criatividade da história humana ao redor do mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Também espero ter despertado a sua curiosidade, afinal, o conhecimento deve ser provocado e não saciado. Até a próxima!